Que bom estarmos aqui. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nessa hora, no Salmo 37, versos 3 a 5. Melhores pessoas são pessoas que vivem na dependência da providência de Deus. Na contramão do desejo de independência, nós vivemos debaixo da providência de Deus. Vamos falar sobre esse tema, a providência de Deus. Salmo 37, versos de 3 a 5. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Providência de Deus. Crer em um Deus provedor. Será que nós sabemos o que significa isso? Gosto muito de uma explicação de Sproul, que diz o seguinte: o ponto central da doutrina da providência é a ênfase no governo de Deus sobre o universo. Ele governa sua criação com absoluta soberania e autoridade. Ele governa tudo aquilo que acontece. Ele faz a chuva cair e o sol brilhar, levanta e derruba reinos. Providência, crer na providência, é crermos que nós temos um Deus soberano, um Deus que rege e governa todas as coisas com autoridade. E aí a gente já começa a pensar que entrar nessa doutrina, confiar nessa doutrina, confiar no domínio, no poder, no cuidado de Deus, é algo que conforta de forma grandiosa o nosso coração. Porque sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque sabemos que o aparente descontrole é apenas uma falta de conhecimento da nossa parte, dos caminhos de Deus. Nós não chegamos lá, não sabemos como chegar, mas sabemos que Deus está dirigindo cada uma das situações da nossa vida, para que nós possamos chegar em paz no nosso destino. Eu coloquei então aqui esta frase, que melhores pessoas são pessoas que vivem na dependência da providência de Deus. E é claro que nós, para sermos melhores, nós precisamos nos esforçar, precisamos lutar, precisamos trabalhar, mas principalmente crer que por trás de tudo, no governo de todas as coisas, tem um Deus poderoso que cuida, que fortalece a nossa vida e que dirige os nossos caminhos. Enquanto o mundo vive na independência, nós vivemos na contramão da independência. Vivemos debaixo da providência de Deus. Devemos viver debaixo da providência de Deus. Salmo 37 é um salmo que nesses poucos versículos, de 3 a 5, ele fala muito conosco. Eu sei que é difícil nós descansarmos muitas vezes numa palavra, mas a palavra de Deus ela é tão completa. Confia no Senhor, ou seja, creia que Deus está cuidando de tudo. Faze o bem. Não desista dos caminhos, não desista da bondade. Persevere em fazer o bem. Habita na terra, alimenta-te da verdade. Continua falando a respeito de fazer o bem. Vivemos no mundo, mas não devemos ser como o mundo. O Senhor nos guarda do mal, para que possamos nos alimentar da verdade nesse mundo.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor. Descanse no Senhor. Tenha paz no Senhor. Paz nesse que governa todas as coisas com sabedoria. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. O Salmo 37, ele traz uma preocupação aqui nos primeiros versículos. As pessoas que, de certa forma, estavam preocupadas com a iniquidade, com o arrogante, com aquele que vencia enquanto o povo de Deus sofria. É uma mensagem bem parecida com a mensagem que nós estudamos aqui na classe dos adultos, 2 domingos seguidos, que falava a respeito da prosperidade dos ímpios, no Salmo 73, e depois na questão, no Salmo 79, de pessoas perseguidas por nações que eram confrontantes do povo de Deus. E há essa questão que nós sempre vamos chegar diante dela. Mas eu confio no Senhor. Mas por que ainda o Senhor não me acudiu? Por que ainda não está tudo bem, tudo sob controle? Por que ainda eu tenho tantas dúvidas, tantas tentações? Por que ainda eu não sei qual o caminho a seguir? Essas dúvidas estavam diante do povo. E aí a resposta, ou a palavra do salmista para que esse povo descansasse é: não te indignes. Salmo 37, 1 e 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Às vezes nós que somos povo de Deus, nós que temos Deus no controle da nossa vida, da nossa situação, Deus com as suas promessas, dizendo que nós temos um caminho já de vitória. Muitas vezes nós que deveríamos nos alegrar, estamos tristes, preocupados, ansiosos, enquanto que o mundo está fazendo festa, achando que está tudo bem. E o texto diz: olha, deixa eles fazerem a festa, não invejes, não busque praticar iniquidade como eles praticam, porque eles não sabem, mas o fim deles já está preparado. E ele diz então que nós podemos confiar, se o fim dos ímpios é definhar, murchar, o nosso fim é um fim de paz, de alegria. Nós não sabemos o caminho, mas sabemos o fim. Você não sabe o caminho que você vai tomar nos dias que se seguem até chegar no fim. Mas o fim qual é? Qual é o nosso fim? Qual é o fim daquele que tem o Senhor, que conhece o Senhor? O nosso fim é o reino dos céus, é a glorificação, é estarmos com o Senhor. Melhores pessoas são pessoas que vivem na dependência da providência de Deus. E essas pessoas, em primeiro lugar, confiam em Deus em todas as situações. Então, o salmista fala no verso 3, confia no Senhor. No verso 5, novamente ele repete, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Coloque as suas vidas nas mãos de Deus. Temos esse hábito, esse costume de diariamente colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, de confiar em Deus, de entregar a Deus, o Deus que dirige todas as coisas, o Deus que é alguém responsável por todo o trabalho, dirige a nossa vida e nos fortalece. Essa confiança nos faz andar melhor. Nós precisamos saborear mais a vida e saboreamos mais a vida na confiança em Deus.
Vou dar o exemplo da viagem, né? Se você vai fazer uma viagem e você não confia no motorista, de repente você viu lá na parada o motorista tomando lá umas coisas meio estranhas lá, né? Umas bebidas, e aí você tem que entrar nesse ônibus e confiar nesse motorista, e de repente o ônibus balança para lá e balança para cá. Não, irmãos, nós não vivemos sobre o controle de um motorista que não sabe para onde vai, que não sabe dirigir. O nosso Deus é poderoso e nós podemos sim embarcar aí nessa confiança. A palavra confiança, ela é muito forte. Confie. Eu confio desconfiando, então não confia. Eu confio, mas não é mais. O confiar é a total entrega, é descansar no Senhor, é entender que o Senhor Deus cuida de todas as coisas. Jó 42:2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E quais são os planos do Senhor para nós? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Às vezes nós achamos que Deus é um Deus que está nos perseguindo, que um Deus que não quer o nosso bem. Tenha misericórdia de nós quando se passa esse pensamento. Deus quer o melhor para nós, e nós podemos confiar que Ele vai fazer o melhor para nós. Tudo podes, e os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus cumpre a sua palavra. Deus cuida de nós, apesar das dificuldades que nós vivemos. Melhores pessoas são as pessoas que vivem na dependência da providência de Deus, que vivem em paz em qualquer circunstância. Aqui é uma sequência. A confiança leva à paz. Se você confia no motorista, você dorme na viagem. Se você confia no Senhor, você tem uma vida de paz. O texto diz, no verso 3, habita na terra e alimenta-te da verdade. E nós sabemos que vivemos num mundo difícil, num mundo de tribulações, como diz lá em João 17,15, que nós vivemos no mundo, mas Jesus diz: não os tires do mundo, e sim os guardes do mal. Jesus diz: rogo por estes que me deste, guarda-os, livra-os, santifica-os. E nós podemos sim viver em paz a partir do momento em que nós buscamos entregar o nosso caminho ao Senhor, buscarmos alimentar da verdade. Olha o verso 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. A preocupação, a tribulação é a ideia de que está faltando algo. E o texto diz: Deus satisfaz o nosso coração. Busque ao Senhor, agrada-se do Senhor, da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor, dessa confiança na providência de Deus. Entregar a vida ao Senhor traz alegria. A felicidade está no coração de quem busca refúgio no Senhor. E se a gente não tivesse mais nada, se a gente vivesse todos os nossos dias em grandes tribulações, em deficiências das mais diversas, mesmo assim a gente poderia dizer que a graça de Deus é melhor do que a vida, que nós temos tudo, porque Deus é suficiente para satisfazer as nossas necessidades.
Ele satisfará os desejos. Ele satisfará o que o nosso coração precisa. O que o nosso coração precisa, irmãos? De comprar coisas, de ter experiências as mais diversas desse mundo. Nosso coração precisa dessa paz de Jesus. A satisfação de estar com Jesus. Infelizmente, nós vivemos muitas vezes insatisfeitos nas circunstâncias da vida. Nos entristecemos nas situações difíceis. Mas nós não podemos nunca perder a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E Ele vai restaurar essa felicidade. Nos momentos mais difíceis parece que nós nem sempre queremos buscar a Deus ou encontrar a solução nessa resposta que eu estou dando agora. Mas não há outro caminho, senão a confiança, a satisfação no Senhor. Melhores pessoas são as pessoas que vivem na dependência da providência de Deus. E essas buscam ter uma vida produtiva em todo o tempo. Verso 3 diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Diante das dificuldades, nós somos tentados ao desânimo. Mas o texto diz: confia no Senhor. No lugar de desanimar, confie no Senhor. E não desanimado, faze o bem. As tribulações, as perseguições não devem nos impedir de fazer o bem, de alimentar-se da verdade, de seguir nos caminhos do Senhor. A oposição na vida do cristão, ela aproxima mais de Deus e não afasta. Nós temos um caminho a cumprir. Como eu disse, nem sempre enxergamos, nem sempre entendemos, nem sempre conhecemos qual é esse caminho, mas nós devemos prosseguir. Que Deus vai nos mostrando dia a dia. A gente tem aquela passagem lá, quando o chamado de Abraão, né? Sai da tua terra e da tua parentela, que eu enviarei para uma terra que te mostrarei ainda. Que chamado é esse, né? Muitas vezes Deus faz isso conosco. Mas para onde? Eu te mostrarei. Confie. Confie na providência, no cuidado de Deus. Eu te mostrarei. João 9, verso 4 diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus está falando, né, que havia o tempo certo de cumprir aquelas obras às quais ele foi chamado. O propósito pelo qual ele foi chamado. Propósito, nós temos o propósito da nossa vida pessoal, com o nosso próximo, nosso propósito em relação a Deus, glorificarmos o Senhor. E a vida com propósito está totalmente ligado a esta vida de servo do Senhor, de fazer o bem. Deus não nos chamou para fazer o que é errado, nos chamou para fazer o bem. A soberania de Deus, ela está acima das nossas ações, mas ela também age em nós, nos motivando a andar com o Senhor. Por isso que o ministério da oração é muito importante. Quando nós falamos de providência de Deus, parece que a oração é descartável, né? Mas pelo contrário, o ministério da oração está totalmente ligado com a doutrina da providência de Deus, porque é a partir dessa comunicação, através da oração, que eu tenho a certeza do caminho, da direção. Através da oração nós falamos com Deus, mas Ele também fala
conosco, para que nós estejamos sabendo o que é isso fazer o bem, o que é o caminho, qual é o propósito da nossa vida. E aí a vida tem alegria, e aí a vida tem confiança, quando nós buscamos, através da oração, servir a Deus. Desistir do quê, irmãos? Nós somos chamados por Deus e Ele cuida de nós. Não há como desistir do caminho do Senhor. Cada dia Deus coloca oportunidades na nossa vida. E como nós reagimos? Tem pessoas que a cada oportunidade acrescentam uma dificuldade. A cada oportunidade vê diversos empecilhos. E oportunidade é oportunidade, né? A cada oportunidade nós devemos ver uma oportunidade, como a palavra diz, né? De crescimento, de mudança. Tem pessoas que vê também na dificuldade a falência. Bom, se uma pessoa acha problema na oportunidade, muito mais na dificuldade, né? Mas nós podemos ver na dificuldade um período de fortalecimento, uma porta que Deus está abrindo para nós e que nós precisamos ali seguir, apesar das dificuldades que vão surgindo. Você crê num Deus soberano? Nós cremos num Deus que tem controle de todas as coisas? Nós cremos num Deus que nos salvou? Nós cremos que nós somos parte desse reino de Deus? Então nós precisamos seguir o que nós acabamos de ouvir. Confie. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Para mim e para você o caminho é pesado. E quando a gente olha para o outro e fala, você nem imagina o quanto que é pesado. Às vezes a gente acha que é mais pesado, né, do que do outro. Mas a palavra de Deus para nós é: confie. Entrega o teu caminho ao Senhor. Seja Ele, seja o momento, seja o que você estiver passando. E alegre-se, porque quem realmente entrega ao Senhor a sua vida, descansa. Porque a confiança, ela está ligada a essa paz. Alegre-se no Senhor. Agrada-te do Senhor. A alegria do Senhor é suficiente, a presença do Senhor é suficiente para nós. E sirva ao Senhor. Trabalhe, sirva ao Senhor, como diz o texto. Faze o bem, busque fazer aquilo que é o bem na nossa vida. Que Deus nos abençoe, irmãos, nós possamos dia a dia estar mais próximos dessa entrega, né, das nossas vidas ao Senhor. Eu falei no início na frase da dependência ou independência. Nós queremos ser muito independentes, mas a vida do cristão não é de independência, é de total dependência. Isso não é feio, é dependência de Deus, não é dependência qualquer. É saber que nós somos frágeis, que nós somos pequenos e precisamos do Pai carregando-nos pela mão o tempo todo. Melhores pessoas são pessoas que vivem na dependência, na providência de Deus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus nesse momento.
Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos reunidos aqui. E nessa mensagem, ó Deus, queremos glorificar o Teu nome, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é todo-poderoso. E o Senhor, Ele é aquele que nos chama e também que completa a obra em nós dia a dia. Ó Deus amado, que nós possamos entregar mais as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor Deus. Ó Pai amado, que nós possamos confiar mais no Senhor. Senhor, afaste-nos do mal, Deus, afaste-nos do caminho que não agrada ao Senhor. Senhor Deus, nos dê mais essa satisfação na Tua presença, Senhor, apesar das dificuldades, dos problemas. Ó Pai amado, nos faça o povo mais alegre dessa terra, porque o ímpio tem uma alegria, nem sabe ele que está prestes a morrer, prestes a perecer. E nós, ó Pai, que podemos crer no futuro, crer com esperança que o Senhor Deus é aquele que nos dá a vida eterna e a salvação, que possamos ser mais felizes, que possamos viver a alegria do Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela Tua palavra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.